Bom dia a todos na santa paz do Senhor Jesus. Como que vocês estão? Nós mais uma vez estamos aqui para trazermos a mensagem santa do Senhor, esta palavra que move os nossos corações. Precisamos estar realmente envolvidos noite e dia com a palavra do Senhor. O Senhor é aquele que nos chama para a verdadeira adoração, nos chama para a verdadeira comunhão com Ele. Muitas das vezes estamos na correria da vida e o Senhor é aquele que tem nos chamado para perto dele. E nós precisamos realmente meditarmos na palavra do Senhor noite e dia. Porque a palavra do Senhor, ela nos reveste da sua graça, ela nos consola, ela nos fortalece. É a palavra do Senhor que tem dirigido os passos do homem na face da terra. E muitas das vezes nós deixamos sempre para depois. E nós precisamos entrar realmente num propósito firme nesses dias atuais, de nos colocarmos mais e mais na presença do Senhor, porque cada dia que passa, mais se aproxima a volta de Cristo e nós precisamos estar preparados, porque o Senhor virá e não tardará. E o povo do Senhor está realmente, aleluia Jesus, preso na correria do dia a dia. E precisamos mudar esta situação. O Senhor, Ele nos chamou para que nós pudéssemos entrar numa terra onde mana leite e mel. Numa terra, aleluia, numa terra santa, onde as ruas são de ouro. E nós vamos viver ali uma vida plena com Cristo. Uma vida com o nosso Criador. Ali, nós não veremos mais a dor, nós não veremos mais a morte, nós não veremos mais o sofrimento. Nos nossos dias nós vemos tanto sofrimento, nos nossos dias nós vemos tantas lágrimas, tanta violência. E nós precisamos nos prepararmos. E só vamos nos preparar se nós estivermos realmente revestidos em oração, buscando a palavra do Senhor noite e dia, meditando na palavra santa, porque é através da palavra do Senhor que o Senhor nos deixa claramente, aleluia, através da sua palavra, nos dizendo que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que nos sustentará nos dias maus. Através da palavra do Senhor que nós vamos vencer os falsos profetas dos dias atuais. Quanto engano há nos nossos dias, quanto engano há dentro da casa do Senhor, quanta profanação está existindo nos nossos dias, e nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos revestir para que nós possamos enfrentar o mal, para que nós possamos combater o bom combate, porque assim como Davi, quando ele viu, aleluia Jesus, Golias blasfemando contra o exército de Israel, ele tomou uma atitude, ele criou coragem e disse: quem é este incircunciso, aleluia Jesus, que afronta o exército do Deus vivo? Ele não temeu, ele não olhou para a altura de Golias, ele não olhou para Golias como se fosse um grande guerreiro. Ele olhou para Golias sabendo que Deus, ele era poderoso para vencer aquela batalha, para tirar a humilhação do povo de Deus. Mas por que Davi venceu? Aleluia Jesus, o gigante. Davi venceu o gigante porque ele vivia em constante comunhão com o Senhor.
Quando ele cuidava da ovelha do seu pai, ali aleluia, Jesus, quando ele estava ali naquele campo, talvez naquele deserto, ele sempre estava em comunhão com Deus, ele sempre estava meditando nas coisas celestiais. Por isso ele pôde vencer, por isso ele pode derrotar um gigante considerado invencível. E hoje o povo de Deus tem perecido porque lhe falta conhecimento. Hoje o povo de Deus tem perecido porque perdeu uma das maiores armas nos dias atuais, que é a arma da oração, é estar em comunhão com Deus, é estar revestido do Espírito Santo. Por isso, muitos têm sido enganados nos nossos dias, muitos têm sido abatidos e muitos têm desistido de estar na casa do Senhor, porque há tanta falsa profecia, há tanto engano, há tantos falsos profetas no nosso meio, porque eles não conseguem, as pessoas não têm conseguido discernir entre o santo e o profano. Eles ainda estão na simplicidade de coração e eles precisam conhecer a verdade. Por isso que a palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é preciso estar preparado para vencer o mal. É preciso estar preparado para vencer o inferno. E nós vamos vencer o inferno através da oração, através do jejum, através, aleluia, através da meditação da palavra do Senhor. O povo de Deus está faltando se achegar mais ao Senhor. O Senhor, ele diz assim: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. O povo de Deus precisa de um despertar. O povo de Deus tem perecido e perdido batalhas, porque não tem mais buscado ao Senhor. Tem levantado mentores para dirigirem as suas vidas. Tem levantado pessoas, até mesmo somente para orar. Se tem uma dor de cabeça, eu quero uma oração, faça uma oração por mim, porque eu estou com muita dor de cabeça. Sendo que a palavra do Senhor, ela nos diz que nós temos que entrar dentro do nosso quarto, nós temos que buscar ao Senhor, e Ele que vem em secreto, Ele nos recompensará. E com a falta da oração, com a falta da vigilância, com a falta da meditação da palavra, com a falta do jejum, o povo de Deus tem perecido e o inimigo tem ganhado terreno. É preciso realmente despertar, e hoje o Senhor, ele nos chama para esse despertar, para que nós possamos vencer esta batalha que está diante de nós, para que nós possamos vencer as lutas, vencer as provações, e que nós não venhamos temer o temor das nações, nós não venhamos temer o temor dos povos ao nosso redor. Porque nós vemos nos nossos dias pessoas medrosas, pessoas que não sabem mais expulsar um demônio, pessoas que não sabem mais orar, porque quando entram na presença do Senhor, só entram para pedir: Senhor, eu preciso disso, eu preciso que o Senhor que o Senhor prepare um bom casamento, que o Senhor prepare uma boa casa, que o Senhor prepare um bom carro. E o Evangelho não é isso. O Evangelho foi nos dado para que nós viéssemos obter a salvação, para que nós pudéssemos entrar numa cidade santa, numa cidade onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais engano. Ali o pecado não entrará. Ali, aleluia, Jesus, o mal não nos atingirá, porque nós estaremos juntamente com Deus, porque ali nem a mentira, nem o pecado, nem o profano entrará.
E como nós vamos entrar nesta cidade santa? Nós precisamos nos preparar agora. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor agora. Por isso a palavra do Senhor nos diz claramente: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O povo de Deus não recebe. O povo de Deus não recebe mais nada, não recebe as bênçãos, não tem recebido mais cura por falta de se colocar na presença do Senhor. Não se faz mais um devocional, não se faz mais um culto em família, não se faz mais oração em família. As famílias estão se deteriorando, as famílias estão se acabando em briga, em contenda. Estamos vivendo o cumprimento da palavra do Senhor, que nos diz: haveria pai contra filho, filho contra pai, e nós não estamos fazendo nada. Nós estamos vendo o mundo sucumbir em violência, em destruição, em abuso, em pecado, e nós que somos chamados para sermos a luz do mundo e o sal da terra, nós não estamos fazendo nada. Nós só estamos observando, e o Senhor, Ele não nos chamou para sermos observadores, Ele nos chamou para que sejamos realmente atalaias, que nós nos colocamos realmente na posição de atalaia, que nós venhamos nos colocar na torre da vigilância, porque é tempo de vigiar, é tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de se aproximar de Deus, é tempo de buscar a comunhão com Deus, porque a qualquer momento a última trombeta pode soar, e você vai estar preparado, e eu estarei preparada. Nós temos que fazer um policiamento, nós precisamos nos policiar, nós precisamos vigiar. O Senhor, Ele nos diz assim: seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. E muitos estão vivendo somente a simplicidade, e muitos estão vivendo somente o oba-oba, aquele momento de alegria, um momentinho de alegria, e não tem um revestimento, e não tem mais a comunhão com o Espírito Santo. E o Senhor nos chama à responsabilidade neste dia. É preciso buscar almas, é preciso levar o Evangelho, é preciso conhecer a verdade, é preciso ser revestido na oração, para que nós possamos vencer, para que nós possamos combater o bom combate. O apóstolo Paulo, ele não temia, ele sabia que ele ia sofrer açoites, ele sabia que ele ia passar por prisões, ele sabia que ele ia ser preso, mas por que ele sabia e ele resistiu tanto tempo? É porque ele esteve em constante comunhão com o nosso Deus. Ele nunca deixou de orar, ele nunca deixou de buscar a presença do Senhor. Ele foi um vencedor a tal ponto dele dizer que o viver dele, aleluia, Jesus, o viver dele era Cristo e o seu morrer era ganho. Um homem que tinha certeza da sua salvação. Era um homem que estava em plenitude da comunhão do Espírito Santo. Ele tinha plenitude da comunhão do Espírito Santo em sua vida. Então ele não temia os açoites, ele não temia a prisão, porque tanto ele sabia que se ele ficava no mundo, o viver dele era Cristo, ele vivia para Cristo. E se ele morresse, ele estava para sempre com Cristo, aleluia. Ele era uma vitória muito grande. Hoje, nós tememos a morte, nós tememos a enfermidade, nós tememos a guerra que está lá do outro lado do mundo, nós tememos, aleluia, Jesus, o aumento de preço das coisas. Nós não podemos vacilar nos dias maus.
Nós precisamos estar revestidos da couraça da justiça. Nós precisamos ainda professar a nossa fé para este mundo perdido. Nós ainda temos tempo. E se hoje o Senhor pedir conta da nossa alma, nós temos que estar preparados. Então, Igreja do Senhor, se prepara. É tempo de preparação, é tempo de buscar, é tempo de clamar, é tempo de combater o pecado. Nós não podemos nos acostumar com o pecado. Nós não podemos ficar alisando cabeça de bode. Nós fomos levantados como atalaia para pregar contra o pecado. Vamos olhar para a vida de Jeremias. Jeremias, ele sofreu açoites, ele sofreu, aleluia, Jesus, prisões, ele foi amarrado no cepo, ele foi colocado no calabouço, mas ele nunca deixou de pregar a verdade, ele nunca deixou de andar na presença do Senhor, porque ele sabia que Deus era com ele sabia que Deus era aquele que estava diante dele como um forte, como um valente, e era Deus que era dono da vida dele. Deus foi aquele que sustentou tanto a Jeremias, que quando ele pôde escrever o livro de Lamentações, ele disse, aleluia, no livro de Lamentações: eu sou o homem que vi, eu sou o homem que vi a fúria do Senhor, a ira do Senhor ser despejada. Eu vi se cumprir tudo isso, tudo que o Senhor falou. Então, venha viver a verdade do Evangelho, venha viver a santidade na presença do Senhor, porque o Senhor, ele nos chamou para sermos santos. Ele diz na sua palavra: sede santo, porque eu sou santo. Nós temos que procurar andar na presença do Senhor, porque o Senhor Jesus, ele disse na sua palavra: eu não vim julgar ninguém, mas a palavra que eu vos prego, essa vos julgará no último dia. E quantos não estão preparados para comparecer diante do tribunal de Cristo? Quantos serão rejeitados? Quantos serão lançados fora? Quantos estarão se lamentando? Porque vivem hoje no vale de ossos secos, aonde não profetiza mais para que haja vida. Porque não tem mais o Espírito Santo, porque não tem mais comunhão com Deus. Saia deste vale de ossos secos e entra na verdadeira fonte da água da vida, que é na presença de Cristo. Cristo é a fonte da água da vida. Cristo é aquele que te chamou para que você venha a caminhar verdadeiramente num caminho de luz, num caminho que te conduzirá à salvação eterna. Tira a preguiça espiritual, tira o sono da indolência. Não faça como Jonas, fugindo da presença do Senhor, e ainda foi dormir um sono profundo enquanto o navio vinha a pique. Olha, o navio aí, ó, balançando, quase afundando. E o povo de Deus dormindo. E o ímpio tomando atitude, e o cristão não está tomando atitude. Porque quando o navio de Jonas, que o navio que Jonas estava vindo a pique, aqueles que não serviam ao Senhor começaram a pelejar, começaram a lutar para que o navio não afundasse. Começaram a tomar providência antes que o navio afundasse. E nós vamos continuar dormindo? Vamos fazer quando chegarem a perguntarem o que faz dormente, nós vamos fazer igual Jonas? Dizer, eu sirvo Deus vivo.
mas nós não temos fruto, nós não temos comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós temos buscado somente as coisas terrenas, nós temos buscado somente coisas passageiras que ficarão aqui, porque nem a roupa do corpo nós levaremos. Nós temos que andar em santidade. O Senhor nos chamou para sermos santos. O Senhor nos chamou para termos comunhão com Ele. Mas Ele diz assim na sua palavra: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Medite nesta palavra. Busque ao Senhor. Medite na palavra do Senhor noite e dia. Ore, jejue, porque a casta de demônios que só saem com jejum e oração. Muitas das vezes a peleja é grande dentro do teu lar, em meio à tua família, porque Satanás tem feito festa. Porque muitas das vezes nós não jejuamos. Nós amanhecemos, comemos, nós passamos o dia comendo, nós anoitecemos comendo, e se levantarmos ainda na madrugada no lugar de orarmos, nós vamos comer. Ah, vou levantar porque eu estou com fome. Jejua, crente. Jejua, porque muitas das vezes você está perdendo a batalha por falta de jejum, porque essa casta de demônios só vai sair com jejum e oração. Porque o caminho nós temos, a direção nós temos. Precisamos andar neste caminho, na direção que o Senhor nos ensinou. É para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para tombarmos em meio ao deserto da vida. Nós não fomos chamados para ficarmos dormindo, escondido na presença nos escondendo da presença do Senhor. Nós fomos chamados para sermos fortes e corajosos e termos bom ânimo, porque o Senhor seria conosco. Amém? Medite nesta palavra. Guarda esta palavra no teu coração. E que o Senhor verdadeiramente venha te abençoar. Eu sou a missionária Elizabeth, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E desejo a você a santa paz do Senhor Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde aonde você estiver. Amém? Deus te abençoe.